Vamos começar a aula em 1 minuto. Pouca gente. Tá. Só vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar a nossa aula. Bora ver se hoje a gente consegue matar uma boa parte aí do assunto da orgânica. Bom, tá compartilhando. Pronto. Bora lá. Pessoal, nós vamos começar de trás para frente. Nós vamos começar com o conteúdo de álcool. Nós vamos começar com álcool. Nós vamos começar com álcool. Então vamos começar com o primeiro conteúdo. O primeiro conteúdo é álcool. Bora lá. Conteúdo fácil. Todo mundo vai sair daqui hoje aprendendo álcool. É o objetivo da aula. Todo mundo sair daqui aprendendo álcool. Professor, o que é álcool? Álcool, pessoal, é uma função orgânica. É uma função orgânica. É uma função orgânica que apresenta o grupo funcional, o GF. Professor, o que é GF? GF, para você que não sabe o que é GF, é grupo funcional hidroxila. O que é hidroxila? A hidroxila é o OH ligado a carbono saturado. Professor, não entendi nada, professor, não entendi nada. Meu filho, é fácil, veja. O que é um álcool? É sempre quando você tem um OH. O que é o OH? OH é chamado de hidroxila. É o grupo funcional. Sempre quando você tiver esse grupo funcional hidroxila ligado com o carbono, e esse carbono é sp3, ou seja, esse carbono é saturado, só faz ligação simples, a gente chama de álcool. Professor, oi, diz aí para eu escutar, diz. Sempre então que eu ver um OH é um álcool? Nunca, eu não falei isso. Eu disse que é um álcool se esse OH, se essa hidroxila estiver ligado com carbono saturado. Imagine que esse OH esteja ligado com esse carbono bem aqui. Ah, professor, aí é muito fácil. Eu sei que esse carbono faz dupla. E se esse carbono faz dupla, ele é sp2. Então, esse composto tem OH. Esse composto tem hidroxila, mas não é um álcool. Por quê? Porque a hidroxila está ligado com o carbono sp2. E para ser um álcool, a hidroxila tem que estar ligado com o carbono sp3, com o carbono que só faz ligação simples. Então, isso não é um álcool. 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 Então, primeira coisa é saber o que diacho é esse álcool. O que diacho é esse álcool. Agora que a gente já sabe que é um álcool, nós vamos classificar. Bora classificar o álcool. Moleza pura. A primeira classificação é quanto ao número de OH. Quanto ao número de OH. Se um álcool tem só uma hidroxila, ele pode ser chamado de monol ou monoálcool. O que é um monol ou um monoálcool? Um monol ou monoálcool é só tu lembrar da aula de português. O que é mono? Mono. Então, um álcool que só tem um OH. Todo álcool que só tem um OH é chamado de monol. Ou também chamado de quê? De monoálcool. Professor, exemplo. Então, isso daqui é um monol. Tu só tem um OH. Um OH. Ele pode ser chamado, isso aqui cai na prova, diol. Só que diol tem um sinônimo que cai sempre na prova do professor Ivan. Diol pode ser chamado de quê? De glicol.
Pegue um pedaço de carvão e anote bem aí na parede da sua casa. Diol é sinônimo de glicol. Isso cai em prova. O que é então glicol, se cair na prova? É um álcool que tem duas o quê? Hidroxilas. Por exemplo, aqui é um diol. Aqui também é o quê? Um diol. Tu tem duas hidroxilas. Então, tu tem um diol, que também pode ser chamado de glicol. Esses dois OH, se vocês olharem, esses dois OH estão em carbonos vizinhos. Por exemplo, aqui é a casa da Maria, aqui é a casa da Chiquinha. São vizinhos. A Maria é vizinha da Chiquinha. Então, o OH está em carbonos vizinhos. Esse glicol é chamado de glicol vicinal. OH em carbonos vizinhos. Vicinal. Pô, lembra na prova, vizinhos, vicinal. E esses dois OH estão saindo do mesmo carbono. É como se esses dois OH germinassem, saíssem do mesmo carbono. Esse daqui é chamado de geminal. Geminal. Geminal vem de germinar. Eles saem do mesmo carbono. Eles germinam do mesmo carbono. E ele também pode ser chamado de quê? De triol. Triol. O que é um triol, pelo amor de Deus? É um álcool que tem quantas hidroxilas? 3 hidroxilas. 3 hidroxilas. 3 hidroxilas. É um triol. Então, sempre cai em prova. Sempre cai em prova. Classificar quanto ao número de quê? De OH. Segunda classificação que tem, que também cai em prova, é quanto ao carbono ligado à hidroxila. Quanto ao carbono ligado à hidroxila. Essa classificação que eu vou ensinar e sempre cai em prova, só vale para monóis. Como assim? Essa classificação só vale para os álcoois que só tem uma hidroxila. Como essa classificação? Essa classificação também é muito fácil. Rian, ó o Rian aí, rapaz. O Rian está em todo plantão. Esse Rian é pancada. O Rian é pancada. Então, essa classificação que eu vou ensinar é só para quê? Essa classificação é só para monol. Como essa classificação? Bruna, vai estar na prova essa classificação. Como é? Se vocês olharem, esse primeiro álcool, que é o monol, por que todos esses três álcoois são monóis? Porque todos esses três álcoois só tem um OH, uma hidroxila. Nesse primeiro, o OH está ligado com o carbono primário. Meu Deus, o que é um carbono primário? É um carbono que só está ligado com um carbono. Esse segundo álcool, o OH está ligado com o carbono secundário. O que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado com dois carbonos. E esse terceiro álcool é um álcool que tem um carbono terciário. É um OH ligado com carbono, e esse carbono está ligado com outros três carbonos. Então, no primeiro álcool, o OH está ligado com o carbono primário. No segundo álcool, o OH está ligado com o carbono secundário. E no terceiro álcool, o OH está ligado com o carbono terciário. Esse álcool eu chamo de álcool primário. Cai na prova. Como? Já estou vendo abrir lá uma questão. Desenhe um álcool secundário que tenha essas características. Meu amigo, se tu não sabe o que é um álcool secundário, você nem começa a fazer a questão. Então, tem que saber esses detalhes. Esse álcool aqui é chamado de álcool secundário. E esse aqui é chamado de álcool terciário. Pronto.
Professor, o que eu tenho que saber, então? Bora lá. Saber o que de acha um álcool. Álcool é quando o OH está ligado com o carbono que só faz ligação simples. Se esse OH estiver ligado com o carbono que faz uma dupla, por exemplo, já não é álcool. Então, saber o que é um álcool. Segunda coisa, classificar. Pô, se um álcool só tem uma hidroxila, é um monol. Se tem duas, é um diol. Se tem três, é um triol. E quanto ao tipo de carbono que o OH está ligado. Pronto. Professor, aprendi. E agora? Nomenclatura. Como é que vai cair na prova nomenclatura? Vai cair duas nomenclaturas. A primeira é a nomenclatura radicofuncional. Como essa nomenclatura? Fácil para dedéu. Essa nomenclatura é: tu vai escrever o nome álcool, mais o nome do radical em que o OH está ligado, e tu vai escrever no final o nome ICO. Professor, exemplo, né? Exemplo. Pois vamos lá, meu querido. Vamos botar uns exemplos aqui. Vamos botar uns exemplos aqui. Eita, esse aqui eu quero ver quem é que sabe. Aqui é a cara do professor Ivan de botar em prova. Bora lá. Como fazer essas nomenclaturas? Então, Marco, Túlio, Lara, Cristiano, como é que você vai fazer quando abrir a prova e ver isso? Bem simples. Você vai ver qual é o radical que o OH está ligado. Você vai traçar esse traço e botar um ponto. Professor, se eu fizer isso, eu acerto? Acerta. Faz um traço e bota um ponto. Esse primeiro álcool, o OH, está ligado com esse radical. Alguém sabe o nome desse radical? Alguém sabe o nome desse radical? Qual o nome desse radical? Ninguém? Exatamente, Letícia. Isopropil. Como é que é o nome, então, desse álcool? É o álcool isopropílico. Pílico. Bota o nome do radical, que o OH está ligado, e no final tu bota o nome ico, álcool isopropílico. Esse eu duvido. Duvido alguém saber o nome desse radical. Professor, você está duvidando? Bora lá, como é que é o nome desse? É o álcool benzílico. Olha aí, rapaz. O Jean botou moral. O nome desse radical aqui, pessoal, é benzil. Então, isso é o álcool benzílico. E qual o nome desse radical aqui? É o alil, professor. Exatamente, álcool alílico. Professor, eu tô com vergonha de ligar o áudio e perguntar. Mas eu sei que você vai ler meu pensamento. E Professor, tem uns radicais aí que eu tenho um pouco de dificuldade. E eu fico com vergonha de ligar o áudio. Meu filho, anote. Esses radicais aqui é importante você saber o nome. Anote. Esse aqui tem 4 carbonos, só que o radical está no carbono terciário. É o terc-butil. Esse aqui também tem 4 carbonos. E o radical é vizinho de 2CH3. Isobutil. Puxei a orelha hoje do pessoal do terceiro ano. Puxei a orelha do pessoal do terceiro ano que eu dou aula, em sala de aula. Muitos erraram isso daí, caiu no simulado deles. O isobutil. Vocês acertariam. Esse aqui é o sec-butil. É quando o radical está ligado com o carbono quê? Secundário. Pronto, se cair na prova, vocês sabem. Essa é a nomenclatura radicofuncional. Pronto, aprendeu? Meio ponto na prova.
Vamos para a próxima. A próxima é a nomenclatura e o PAC. Como é a nomenclatura e o PAC? Nomenclatura e o PAC é o seguinte. Você primeiro tem que numerar. Como é que eu numero? Aprenda. Grupo funcional ganha de quê? De insaturação, que ganha de quê? De ramificação. Professor, não entendi nada. Pô, relaxa. Respira fundo. Você vai entender já já no exemplo. E saber que a desinência de álcool, qual a desinência de álcool? É ol. Professor, vamos agora. Eu sou doido por prova. Eu quero é prova. Como é que cai na prova? Vambora, bora. Bora lá. Vou botar alguns exemplos aqui, estilo prova, para vocês aí, né? Bora lá. Meu jovem, preste atenção. Eu começo a numerar de qual lado? Do lado da extremidade, que é próximo do OH. Professor, esse OH é o que mesmo? Menina, eu falei no começo da aula. OH é chamado de hidroxila e é o quê? GF. O que é GF? É Gabriel Fernandes? Não, menina, é grupo funcional. Grupo funcional. Ah, é? É. Ah, professor, então o diabo desse OH, que é tal esse GF, manda, né? Ele manda na insaturação. Então tu começa a numerar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Começa a numerar daqui, ó. Porque quem manda não é o lado mais próximo da insaturação, é o lado mais próximo do OH. Então tu vai começar daqui. 1, 2, 3, 4. E o resto, professor? Moleza. Eu vou botar aqui até uma ramificação. Pronto. Não vou botar não, deixa assim mesmo. Moleza, como é que eu faço? Nomenclatura e o PAC. Como é que você começa a fazer uma nomenclatura e o PAC? Com o número de carbonos. Quantos carbonos tem esse composto? 5. Então você bota pente. Depois que você diz quantos carbonos tem o composto, tu vai para a saturação. Esse composto é insaturado. Ele tem uma ligação tripla. E onde é que está essa ligação tripla? Está no carbono 4 e 5. Só que a gente sempre localiza a insaturação com o menor número. Então é 4 in. Tripla é in. Então, diz quantos carbonos tem, fala a saturação e depois tu termina com a desinência. Qual é a desinência de álcool? Ol. Mas onde é que está o OH? No carbono 2. Então é 2-ol. Professor, eu faço na prova, eu acerto? Acerta. Não tem como cair diferente. É impossível. E aqui, quantos carbonos? 4. But. Insaturado entre o carbono 2 e 3. Mas eu localizo com o menor número. 2 em. Porque dupla, tu usa em. E o OH está no carbono 1. O aluno que faz isso quase acertou a questão toda. O que está faltando aí? Vambora? Tá faltando falar que é cis, professor. Rapaz, esse Cristiano é pancada. Então é só tu botar no começo o cis. Porque quando tu tem uma dupla, tu tem que dizer se a dupla é cis ou trans. Morreu, só tem uma observação. Em poliálcoois. Vixe Maria, que Maria, menino. O que é um poliálcool? O que é um poliálcool? Poliálcool é quando tem mais do que duas hidroxilas, duas ou mais hidroxilas.
Usa-se o infixo. Ó, meu Deus, que diabo é infixo? Eu tô tendo aula de português. Não, meu filho, não é de português, não, é de química. Mas vamos então mostrar aqui onde de acho que fica esse infixo. Infixo é infixo. Meu Deus, infixo. Isso aqui é um poliol. Por que é um poliol? Isso é um poliol porque tem duas hidroxilas. Então, poliol. Poliol. Duas ou mais hidroxilas. Eu numero aqui, né? Tanto faz eu começar a numerar da direita como da esquerda. Porque a distância da extremidade para o grupo funcional é o mesmo. Como é que tu dá o nome? Eu ensinei. Começa com o número de carbonos. But é saturado. An. E a hidroxila está no carbono 2 e 3. Então é 2, 3 diol. O que está faltando? Pessoal, sempre quando for um poliol, o que você tem que fazer? Você coloca o número de carbonos, a saturação e a desinência. Só que entre a saturação e a desinência, tu tem que botar o O. O O. Por quê? Frescuragem. Não é frescuragem, não. Norma da IUPAC. Então, bota o infixo O. Se não botar na prova, o professor vai tirar a pontuação. Tem que botar o Ozinho. Professor, tem mais coisa? Vamos fazer questões. Vamos fazer questões. Bora lá. Você já tem a lista de álcool? O professor Ivan já entregou em sala de aula a lista de álcool ou não? Ainda não. Pronto, já está aqui, ó. Para quem quiser, está aqui. Para quem quiser, está aqui. Tirar um print, ó. Vou descendo aqui, já quem quiser ir já treinando hoje, né? Porque tem gente que gosta de estudar de madrugada, né? Tem gente que gosta de estudar amanhã de manhã. Já está aqui a lista. Vou abaixando agora. Pronto, aí quem veio para o plantão acabou de ter a lista em primeira mão. Antes do professor entregar. Olha aí, que bacana. E já vamos começar a responder a lista. Bora lá. Vamos começar aqui. Ixi, cadê? Deixa eu parar aqui, meu Deus. Vamos lá. Vamos começar aqui. Pronto, vamos começar aqui com a primeira. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. Diga o nome e o PAC de todos os álcoois isômeros de fórmula C5H11OH. Pessoal, sempre anote, pegue uma caneta e anote na parede da sua casa. Sempre que uma questão traz uma fórmula, sempre, não tem exceção. Quando eu digo sempre, é sempre. Sempre que uma questão traz uma fórmula e pede para tu calcular o número de isômeros, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sempre. O IDH. IDH. Então, o IDH. Professor, estou sofrendo de amnésia. Amnésia das férias. Esqueço tudo nas férias. Então, qual é a fórmula do IDH? Alfa menos beta sobre 2, mais C sobre 2 mais 1. Mas, professor, não sei nem o que é o alfa. Me esqueci, foi tudo. Alfa é carbono, menino. Beta é hidrogênios e elementos da família 7A. Professor, tu acha mesmo que eu sei o que é 7A? Não sei nem o que é 7A. É flúor, cloro, bromo e iodo. E o C é nitrogênio. Então, se tu for fazer, se você fizer, né? O IDH vai dar 5 menos 12 sobre 2, mais 0 sobre 2, mais 1.
Chama o Irani, chama o Irani. Menino, vocês vão acordar o Irani uma hora dessa. Tem que chamar o professor. Porque aqui é 11. Como é que eu vou dividir 11 por 2? Menino, tu lê direito as coisas? Não é 11, não. Tem um hidrogênio bem aqui, ó. São 12 no total. Ao fazer aqui, você vai encontrar que o IDH é 0. Se o IDH é 0, quer dizer que esse composto não tem pi e não tem ciclo. Por quê? Por quê? Porque IDH é o número de pi mais o número de ciclos. Se é 0, não tem nem pi nem ciclo. Aí agora que você fez isso, aí sim você pode começar a pensar em fazer a questão. Questão estilo prova. Como fazer? Eu vou ensinar a regra, a dica, para você não se perder no meio do mundo. Então, a dica para você não se perder no meio do mundo. Como fazer essas questões? Você vai começar sempre vendo quantos carbonos tem. Não tem 5 carbonos? Você vai fazer primeiro a cadeia principal com os 5 carbonos. Esse é o passo a passo. Professor, essas questões de isômeros eu sempre tenho dificuldade. Sabe por quê? Porque você não sabe o passo a passo. Faz isso, sempre vai chegar na resposta. Então, comece fazendo uma cadeia com 5 carbonos. Aí agora, você não é álcool. Álcool tem o quê? OH. Onde é que você pode botar o OH? Eu posso botar o OH nesse carbono aqui. Você tem que ver que botar o OH nesse carbono é igual ao botar o OH nesse carbono. São duas coisas iguais. É só girar. É só girar. Se você girar, vocês vão ver que dá a mesma coisa. Outro lugar que eu posso botar o OH, é aqui. E outro lugar que eu posso botar o OH é no meio. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai fazer uma cadeia principal com 4 carbonos. É só tu ir diminuindo, pessoal. Então, se a cadeia principal tem 4 carbonos, obrigatoriamente ela vai ter que ter uma ramificação, meu filho. Aí agora, onde é que eu posso botar o OH? Você pode botar aqui. Você pode botar aqui. Você pode botar ele aqui no meio. E você pode botar onde? Você pode botar ele aqui. Uma coisa que você tem que ter na sua cabecinha. Bota na cabeça, bota na cabeça, bota na cabeça. Botar um OH nesse carbono é igual ao botar um OH nesse carbono. Se eu botar um OH bem aqui, é idêntico. Professor, nem por $1 milhão eu entendo isso. Vai entender hoje nem que seja na base da pressão. Vamos numerar esse composto. 1, 2, 3, 4. Vamos numerar esse composto. 1, 2, 3, 4. Meu filho, você não está vendo que esses dois compostos vão ter o mesmo nome? 4 carbonos na cadeia, 4 carbonos na cadeia. Um metil no carbono 2, esse aqui também tem um metil no carbono 2. Se dois compostos têm o mesmo nome, é porque eles são o quê, meu Deus do céu? Iguais. Então, são compostos iguais. Então, só tem essas possibilidades. E, para finalizar, você vai fazer uma cadeia principal. Ixi, Maria, travou, foi tudo. Para finalizar, você vai fazer uma cadeia principal com 3 carbonos.
Aí onde é que eu posso botar o OH? Só pode botar o OH nesses carbonozinhos das extremidades. Por que eu não posso botar aqui no meio? Porque esse carbono aqui do meio já está fazendo quantas ligações? 4. Então, tu só pode botar o OH nos carbonos das extremidades. Das extremidades. Das extremidades. Beleza? Então, o total tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. A questão pede também a nomenclatura e o PAC. Vou fazer só de alguns, para não perder tempo. Por exemplo, esse aqui, como é que fica a nomenclatura? Eu começo a numerar do lado que é mais próximo do grupo funcional. Então, como é que fica o nome? No carbono 3, tu tem um metil. Então, fica 3-metil. Você sempre começa a nomenclatura e o PAC com o nome das ramificações. Você sempre começa com o nome das ramificações. Então, 3-metil. Depois de 3-metil, você vai ver esse composto tem quantos carbonos na cadeia principal? 4. Então, você vai escrever but. E saturado, butan. E o grupo funcional está no carbono 2, que é a hidroxila. Então, é 2-ol. 3-metil, butan, 2-ol. Aí, vocês vão fazer a nomenclatura de todos os demais. Beleza? Vamos para a próxima questão dessa lista. A questão de número 2. Bora lá. Pessoal, bota o ok no chat aí quem entendeu. Um okzinho aí no chat, quem entendeu? Ó, o Israel entendeu, a Letícia entendeu, a Larissa entendeu. Bora lá, bote um okzinho aí no chat, quem entendeu. A Bruna, ótimo. Segunda questão. Boa de prova. A segunda pergunta é o seguinte, ó. Forneça o nome UPAC. Na segunda. Ela diz que um composto meso é todo composto que tem centros quirais iguais e plano de simetria. Ixi, isso aí é a cara do professor Ivan. Ele quer saber qual é o glicol. Vixe Maria, eu fui fazer a prova de orgânica e não li a teoria. Então, não sei o que é um glicol. Perdeu a questão toda. Eu falei no início da aula o que é um glicol. Glicol é um álcool. E é um álcool que tem 2 hidroxilas. Eu falei em sala de aula. Glicol. Glicol é um álcool com 2OH. Isso que é um glicol. Então, ele diz que é um álcool que tem 2OH, é saturado, ou seja, não tem ligação pi. Isso que significa saturado, não tem pi. E é meso. Se ele é meso, ele diz que tem que ter o quê? Centros quirais iguais. Para um composto ser meso, pessoal, você pode anotar aí e decorar isso, viu? Para a prova. Compostos mesos têm 2 carbonos quirais iguais. Isso que é um composto meso. Um composto meso é um composto que tem 2 carbonos quirais idênticos, iguais. Então, tu tem um álcool com 2 hidroxilas, ele é meso e é saturado. Então, vamos lá. Tu tem 2 possibilidades. Ou esse álcool tem cadeia aberta, ou esse álcool tem cadeia fechada. Tendo cadeia aberta, quando é que esse álcool, que tem 2 hidroxilas, vai ter 2 carbonos quirais iguais? Então, vamos lá. Esse carbono aqui é quiral? Não é quiral. Mas agora ele é quiral. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes diferentes. 1, 2, 3, 4. Só que o meu composto tem que ter 2OH e ainda tem que ter 2 carbonos quirais iguais.
Se tu bota o outro OH bem aqui, esse carbono também é quiral. Então, tu acabou de ter o quê? 2 carbonos quirais iguais. E ainda tem até um planozinho aqui de simetria, ó. Esse lado é igual a esse lado. Que a questão falou que tem que ter o plano de simetria. Simetria. Professor, vou ser sincero. Eu tenho vergonha de perguntar em sala por que esses carbonos quirais são iguais. E eu sei que o senhor está pensando que eu estou em dúvida. Pois pronto, vamos matar essa dúvida? Vamos. Esse carbono aqui, pessoal, ele está ligado com o quê? Com hidrogênio. E esse carbono aqui também está ligado com o quê? Com hidrogênio. Então já tem esse ligante igual a esse daqui. Esse carbono está ligado com OH. Esse carbono também está ligado com OH. Esse carbono está ligado com isso, com metil. E esse carbono também está ligado com isso. Você só vê se não quer. Só vê se não quer. Os 2 carbonos têm todos os ligantes iguais. Tem 2 carbonos quirais iguais. Só que esse daqui tem fórmula o quê? C4, né? C4. Aí tem quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9. H10O2, né? É a fórmula dele. Se o meu álcool tem cadeia fechada, como é que eu faço ele ser de cadeia fechada, né? E ter 2 carbonos quirais iguais? Aqui. Aqui. É o glicol, tem 2 OH. E esse glicol tem 2 carbonos quirais o quê? Iguais. Professor, não tô vendo. Menino, esse carbono tá ligado com hidrogênio. Esse aqui também tá ligado com hidrogênio. Esse tá ligado com OH. Esse aqui também tá ligado com OH. E os 4 ligantes desses 2 carbonos são diferentes. Ele tem 2 carbonos quirais iguais e ainda tem até o plano de simetria também. Então, se você olhar, o glicol mais simples e meso é quando ele tem cadeia fechada. E não quando ele tem cadeia o quê? Aberta. Então, essa seria a minha resposta. Por quê? Porque o Ivan quer saber qual é o mais simples, ou seja, o menor. Como eu dou o nome? O nome dele é o seguinte, ó, preste atenção. Tu numera aqui, ó. 1, 2, 3. Começa a numerar sempre da hidroxila. Como seria o nome? Não tem ramificação, porque se tivesse ramificação, eu ia começar a nomenclatura com o nome da ramificação, mas não tem. Então começa aqui, é um ciclo com 3 carbonos, então ciclo prop. Então eu começo a nomenclatura sempre com o número de carbonos. É saturado, então tu bota an. Só está faltando agora o quê? A desinência. No carbono 1 e no carbono 2, tu tem 2 OH, então é diol. Só está faltando uma coisa. Alguém sabe? Se alguém souber, eu vou dizer que tá ligado. O O. Rapaz, Larissa Neri, nota 10. O O. O O. Tem que ter um infixo. Em polióis, todo álcool que tem 2 ou mais OH, a gente tem que botar o infixo, que vem entre a saturação e a desinência. Tá vendo, meu amigo? Assistiu o plantão, tem tudo para tirar 10 na prova. Não tem como, não tem como, não tem como. Aí hoje eu tô falando de álcool, aí se der tempo falo de haleto, e vamos devagarzinho, a gente chega lá, né? Não, devagarzinho chega lá. Vamos para cá. Nós vamos agora fazer uma questão que há uns 5 anos, toda prova tem essa questão. Todo ano cai essa questão. Então é uma coisa que já fica maçante. Porque se você não aprende essa questão, você perde uma questão na prova. Já vai com a prova com uma questão a menos, né? E é fácil a questão. É questão 5. E aqui entra na teoria. O que vocês têm que saber, pelo amor de Deus? Anote.
entra na teoria. Isso aqui eu vou explicar antes de fazer a questão. Bom, vou explicar antes de fazer a questão. Antes de fazer a questão, vou explicar logo aqui. O que é que vocês têm que saber, pelo amor de Deus? Reação de álcool com sódio. Com sódio. Como é essa reação? Preste atenção. Eu vou fazer primeiro um exemplo e embaixo eu vou fazer o modo geral, que é o que tu tem que fazer no Enem. No Enem não, na prova do professor Ivan, desculpa. Meu desafio é alguém sair daqui hoje sem aprender isso. Se você sair daqui hoje aprendendo isso, já valeu a pena. Como é a reação de álcool com sódio? Coisa mais fácil do universo. Rian, não sei se o Rian ainda está aí, mas Rian, ó, o Bernardozão aí está aí. Bernardo, é o seguinte. Nessa reação, é simples. O sódio vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do sódio. Não, professor, aí tá de molecagem. Tá de molequeira. Eu duvido que seja só isso. É só isso. O sódio vai para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai para o lugar do sódio. Então, ó, no lugar do sódio, do hidrogênio, tu tem o sódio, pô. Aí tu tem um O menos e Na mais. Epa, professor, começou a bagunçar. Bagunçou. De onde é que vem esse menos? De onde é que vem esse mais? Que loucura é essa? Meu filho, o oxigênio tá ligado com sódio. Tu tem um metal, todo mundo aqui sabe que sódio é metal. E o oxigênio é um ametal. Ligação de metal com ametal é ligação iônica. Por isso que tu tem esses íons. Repita, professor. Onde é que vem esse menos e esse mais? Do além? Não, não foi do além. O sódio está ligado com o oxigênio. O oxigênio é um ametal. E o sódio é um metal. Essa ligação é iônica, por isso que tem íons. Beleza, professor, o senhor passou no teste. Eu entendi isso. Mas cadê o hidrogênio mesmo? Para onde é que foi? Menino, o sódio foi para o lugar do hidrogênio. O hidrogênio vai para o lugar do sódio. Então vai ficar assim, H. Pessoal, existe H na natureza? H? E aí, o que vocês acham? Existe H ou existe outra coisa na natureza? H+, né, não, professor? Pronto, comecei a gostar. Tem H+, mas não é H+. Mas foi muito bom, foi ótimo. Existe H na natureza? H2. H2, olha aí, rapaz. Botou moral. H2, exatamente. Não existe H na natureza, existe H2. Então é essa reação. Só que é o seguinte, meu grande amigo Felipe. A reação é o seguinte. Balancear. É aqui que entra o pulo do gato. Tu tem um sódio e aqui tu não tem um sódio. Pronto, a reação aqui é de 1 para 1. Tu tem um álcool. Só que aqui, Felipe, entra o pulo do gato. O gato dá um pulo. Tu tem um hidrogênio aqui no reagente. Só que no produto tu tem 2. Vixe Maria, fugiu a química. A química é falha, a química não existe. Porque tá errado aí. Como já tu tem um hidrogênio aqui e aqui tu tem agora 2. Surgiu da onde, menino? Então você tem que balancear. Esse coeficiente aqui vai ser 1/2. Professor, de onde é esse negócio? 1/2? Já viu isso? Meu filho, quanto é 2 que multiplica 1/2? 2 vezes 1/2 é 1. Então, se tu tem um hidrogênio no reagente, tu tem 1/2 aqui no produto, porque 1/2 vezes 2 dá 1. Professor, eu entendi. Mas como é que é esse modo geral? A nível de prova, para você acertar essa questão, que todo ano cai em prova, é o seguinte. Imagine que você tem um álcool e você não sabe quantos OH tem esse álcool. Então, eu vou dizer que esse álcool tem NOH. Eu não sei quantos OH eu tenho. N. Professor, o que é esse R?
Você está começando a dificultar. Não, meu filho, estou dificultando, não. O que é o R? O OH aqui não está ligado com isso daqui? Só que poderia aqui, tem 2 carbonos. Só que podia ter 3, podia ter 1 bilhão de carbonos. Eu não sei quantos. Então eu chamei R. Pode ser qualquer quantidade de carbonos. R. R. E vai reagir com sódio. É aqui que começam as coisas. É aqui que começam as coisas. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. O que a gente viu nessa reação aí de cima? Nessa reação aí de cima, a gente viu o quê? Nós vimos nessa reação, vou até apagar aqui para você ver melhor. Nós vimos aqui o quê? Nós vimos aqui o quê? Nós vimos que nessa reação, pessoal, aprenda isso. Porque isso aqui, não aprender isso é uma questão a menos na prova. Que nessa reação, para cá, o sódio vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do sódio. Então, para cada um hidrogênio, eu preciso de um sódio. Mas aqui eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho N hidrogênios. Eu não sei quantos hidrogênios eu tenho N. Então, pelo amor de Deus, a gente viu aí em cima que para cada um hidrogênio eu preciso de um sódio. Porque o sódio vai para o lugar do hidrogênio. Se eu tenho N hidrogênios, eu vou precisar de quantos sódios, pessoal? N. Alguém sabe? N. Exatamente. Matemática básica. Matemática básica. Se eu tenho... matemática... O pessoal estava me dizendo que matemática básica estava uma das mais difíceis, né? Não é matemática básica, não. Porque não é difícil. É matemática. Pronto. Então, se eu tenho N hidrogênios, eu vou precisar de N sódios. N sódios. Pronto. Professor, deu para entrar. Aí, como é que é essa reação? O sódio vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do sódio. Então, vai formar isso aqui, ó. Pronto. Vamos terminar o balanceamento. Vamos lá. Eu tenho N sódios, né? Eu tenho N sódios. Beleza. Pronto. A reação de 1 para N. Eu não tenho um radical, então aqui eu tenho que ter também só um radical. Pronto. Só que é o seguinte, meu grande amigo Felipe, você não está vendo aqui que eu tenho N hidrogênios? N hidrogênios. Então, no produto, eu também tenho que ter N hidrogênios. Então, aqui eu vou botar o quê? N sobre 2. N sobre 2. Pronto. Fiquei feliz. Quer dizer que você está entendendo. N sobre 2. Por quê? Porque 2 que multiplica N sobre 2 dá N. Então, é esse o modo geral para acertar a questão da prova. Professor, um segredo aqui entre nós. Se eu só decorar isso e botar na questão, chega na resposta do mesmo jeito? A resposta chega. Mas é importante saber como chega nisso. Foi o que eu ensinei. Mas chega na resposta. Chega. Vamos ver aqui agora como que isso vai cair na prova. Aprendemos isso e dormimos felizes por hoje. Porque aí a gente já sabe tudo de álcool. A gente já dorme feliz hoje. Pronto, olha aí. Vamos fazer essa questão e depois dormir feliz. É a questão de número 5. Bora lá fazer a questão de número 5 para dormir feliz. Bora, todo mundo dormir feliz hoje. Ele disse o seguinte: 1,8 gramas de um álcool reagiu com sódio e produziu hidrogênio. Determine quantas hidroxilas tem esse álcool. Vixe Maria, professor. Lascou. Eu não sei nem que álcool é. Meu Deus, e agora? Se eu não sei que álcool é e nem quantas hidroxilas esse álcool tem, como é que eu vou escrever esse álcool? R ou HN. Por quê?
Eu não sei nem que álcool é e nem quantas hidroxilas tem. Então, chama de ROHN. Vai reagir com sódio. Vai reagir com sódio. Aí vai formar RONA mais hidrogênio. Professor, como balancear? Já expliquei. Então, já vou botar aqui direto. Já expliquei. Então, vamos lá. Ele disse o quê? Que 1,8 gramas desse álcool reagiu e produziu quanto de hidrogênio? 448 ml na CNTP. E ainda trouxe a massa molar do álcool, que é 90. Meu filho, às vezes a gente tem que usar a lógica na nossa vida, né? Pô, a questão trouxe a massa do álcool e trouxe a massa molar. Tá de brinks. O que ele quer que tu calcule do álcool, bem? Número de mols. Número de mol. A questão tá gritando pra ti, pô. Trouxe a massa e a massa molar. Vamos calcular quanto desse bicho reagiu. Como é que eu calculo o número de mol? É massa dividido pela massa molar. Então, tu vai pegar 1,8 e dividir por 90. Então, reagiu 0,02 mols. E outra coisa, ele disse que foi formado 448 ml do hidrogênio na CNTP. A questão está gritando. Está gritando. Cristiano, CNTP. Aí o Cristiano, eita, diabo, acabei de me lembrar. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. 1 mol de um gás na CNTP ocupa 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros na CNTP. Já que foi formado 448 ml, que é 0,448 litros, é porque foi formado quanto de hidrogênio? X. Aí você pega 0,448 dividido por 22,4, que vai dar quanto? Também 0,02 mols. E agora? Agora, para você matar, você fazer um fatality na questão, você vai olhar aqui. Para cada 1 mol desse álcool que reage, para cada 1 mol do álcool, eu formo N sobre 2 mols de hidrogênio. Para cada 1 mol do álcool que reage, eu formo N sobre 2 mols de hidrogênio. Por quê? Estequiometria, né? 1 tá para N sobre 2. Logo, 0,02, estou fazendo uma relação estequiométrica. E quando reagiu 0,02 mols desse álcool, eu formei quanto de hidrogênio? 0,02 mols de hidrogênio. Aí cancela isso com isso. Aí fica N é igual a 2. Então, eu acabei de encontrar quantos hidroxilas esse álcool tem. Eu descobri o valor de N. N é igual a 2. Professor, se cair na prova é do mesmo jeito? É, meu filho, do mesmo jeito. Não muda, não. Então, aprenda a fazer essa questão e na prova você vai fazer a questão parecida, vai acertar e matar a questão. Pronto. É esse o modelo de questão. Beleza? Só uma observação importante. Outra que cai em prova. Meu amigo Felipe, olha que coisa interessante. Eu peguei um álcool e reagi com sódio. Como é que é a reação? Sódio para o lugar do hidrogênio, hidrogênio para o lugar do sódio. Então, formo hidrogênio e formo isso daqui. Aí, pessoal, bora ver quem é que tá ligado. Esse composto que eu formei, ele tem uma parte que eu até expliquei lá em cima, né? Expliquei lá em cima.
O sódio vai para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai para o lugar do sódio. Aí eu formo agora o oxigênio, que antes estava ligado com hidrogênio, ele está ligado com sódio. Aí é metal com a metal, então é ligação iônica. Então eu percebo que agora, esse composto que eu formei, ele tem uma porção iônica. Iônica. Se é iônica, pelo amor de Deus, pessoal, se é iônica, é claro que essa cabeça, essa porção desse composto é polar. É polar. Já essa cauda dele todinho, essa cauda todinha, só tem carbono. Carbono, 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 tudo igual, é tudo igual. Então essa cauda é apolar. Questão de prova. Como é que é o nome desses compostos? Que tem cabeça polar e cauda polar. Questão de prova. Bora. Ninguém? Ninguém? Cis. Não. Como é que é o nome desses compostos que tem a cabeça polar e a cauda polar? Esses compostos, tem até uma questão disso na lista, são chamados de tensoativos. Por que são chamados de tensoativos? Caiu na prova do ano passado, que eu me lembro que caiu uma questão dessa aí. Tensoativos. Por quê? Porque é um composto que tem uma porção polar e uma porção apolar. Essa cabeça polar do composto formado, a cabeça que é polar, que tem ligação iônica, ela interage com quem? A cabeça que é polar. Ela interage com compostos polares, como, por exemplo, a água. Já a cauda, que é apolar, ela interage com coisas apolares, como, por exemplo, a gordura. É muito parecido com o sabão. O sabão, ele é polar e apolar. Ele é polar porque ele tem que interagir com quem? Com a água. E ele é apolar porque ele tem que interagir também com o quê? Com a gordura, para limpar a tua mão. Esse composto que foi formado do álcool, ele também tem uma cabeça polar que interage com a água e uma cauda apolar que interage com a gordura. Esses compostos são chamados de tensoativos. A questão da prova vai ser: é um tensoativo aniônico ou catiônico? Vou até redesenhar ele aqui. E aí, é um tensoativo aniônico ou catiônico? Aí você vai matar simplesmente a questão. Tá vendo o carbono aqui do álcool? Que antes era um álcool. O carbono desse composto, os carbonos. Esses carbonos estão ligados com o oxigênio diretamente. Tu sempre vai olhar com quem que o carbono está ligado. O carbono está ligado diretamente com o oxigênio. Mas está ligado com o sódio, né? Não, professor? Não. O sódio ele está ligado com o oxigênio. O carbono está ligado não é com o sódio, é com o oxigênio. E o oxigênio tem carga negativa. É um ânion. É um ânion. Esse tensoativo que foi formado pelo álcool é chamado de tensoativo aniônico. Por quê? Porque os carbonos do composto estão ligados diretamente com o oxigênio, que tem carga negativa. Pode anotar. Chance de prova altíssima. Como ele pergunta, ele vai dizer que vai ter essa reação e que vai formar um tensoativo. Aí ele pode perguntar o que é um tensoativo. Já expliquei. É um composto que tem uma porção polar e outra porção apolar. Uma parte polar que interage com água e outra apolar que interage com gordura. E ele vai perguntar se é um tensoativo aniônico ou catiônico. Nesse caso, é um tensoativo aniônico, porque os carbonos do composto estão ligados diretamente com o oxigênio, que tem carga negativa. Com isso que eu ensinei, dá para fazer todas as questões da lista. Todas as questões da lista. E isso daqui que eu acabei de escrever responde à questão de número 6, de número 6 da nossa lista. Beleza?
Próxima aula, amanhã. Amanhã vai ser mais rápido, porque álcool é bem demorado. Amanhã vai ser mais rápido. Amanhã nós vamos trabalhar com os demais conteúdos. Vocês me cansam. Eita. Pessoal, deu para entender tudo? Bota ok no chat aí quem entendeu. A aula ficou gravada, viu? Eu botei para gravar. Show. Boa noite.